Olá, bem-vindas a mais uma aula de aquecimento para a nossa semana do Espaço Estético, que vai acontecer dia 23, 25 e 27 de janeiro, semana que vem já, né? Essa é mais uma aula para a gente se preparar, para você conhecer um pouco mais dos espaços estéticos. Eu sempre estou trazendo algum dentro do ciclo, né? Do ciclo dos espaços estéticos que vai ajudar vocês a se aprofundarem cada vez mais nesta prática, tá? Quem não me conhece, eu sou a Pai, eu trabalho na educação infantil há 10 anos e eu ajudo pedagogas que também trabalham na educação infantil a implementarem a prática dos espaços estéticos. Essa é a minha missão, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês, para me dar esse recado, que é muito importante. Vocês estão vendo aí o card, né, o banner da divulgação da Semana do Espaço Estético. Para quem quiser participar, são 3 aulas gratuitas, onde eu já ajudo vocês a iniciarem, né, a implementação, a darem os primeiros passos. Mas você precisa se inscrever, tá? Porque aí eu mando o link das aulas aqui no meu canal do YouTube, eu mando o link e outras informações, tanto no e-mail quanto no WhatsApp. Então, para você se inscrever, eu vou deixar aqui nos comentários do lado o link. Quem quiser pode clicar ali e se inscrever. Ou então na bio do meu Instagram, Daiane Veloso, lá na minha bio, também está o link para vocês realizarem a inscrição, tá? Já está liberada e vocês podem garantir a vaga. Deixa eu voltar aqui. Hoje é os 10 benefícios dos espaços estéticos para o desenvolvimento das crianças. Eu preparei essa aula com essa temática, né? Esse é o meu objetivo, trazer esses 10 benefícios. Claro que existem muitos outros, tá? Pontuei esses 10, talvez sejam os que aparecem com mais frequência, que eu percebo. E são crianças aqui, são grupos que eu vou apresentar aqui para vocês, de bebês de 4 meses até crianças de 4 anos, tá? Sempre gosto de dizer que é a faixa etária que eu trabalho com esses grupos. Mas a prática também pode ser implementada com as crianças até 6 anos. O ensino fundamental pode? Provavelmente pode, mas eu não tenho experiência. Mas você pode, se você é professora de pré-escola, de 4 a 6 anos, também é super possível implementar a prática rotina, em projetos, em sequência didática, né? Da forma em que você organiza o seu planejamento, tá certo? Vamos lá, então. Então, o que é o espaço estético? Talvez você caiu de paraquedas nessa aula, né? Para quem não caiu, eu vou explicar rapidinho, tá? Sempre tem gente nova e é bom eu explicar, né, para a pessoa entender. Então, a prática dos espaços estéticos é você usar os espaços na escola que você trabalha com o seu grupo de modo muito intencional e prazeroso, né? E esses espaços, quando eu falo esses espaços, são praticamente quase todos os momentos. É claro que você vai ter que escolher, que você não vai conseguir montar um espaço estético a toda hora, toda a rotina. Mas, por exemplo, às vezes, momentos da rotina em que eram desprezados no sentido assim, ai meu Deus, mais uma coisa para fazer, vamos fazer isso para já ir para a próxima etapa, que é ir embora, que é jantar, que é colocar as crianças para dormir, você começa a ficar mais atenta e você começa a colocar intencionalidade pedagógica, né? Através do quê? Através de um planejamento que você faz, das intenções que você coloca, dos materiais que você escolhe, da organização estética desses materiais, né? Geralmente, eu recomendo que seja previamente, antes das crianças chegarem. A tua postura pedagógica enquanto as crianças estiverem nesse lugar é diferente também. O registro, a documentação e o retorno. Que aí a gente retorna aquilo que foi mais significativo para as crianças. Então, a prática dos espaços estéticos é isso. E onde que ela pode acontecer? Ela pode acontecer, como eu acabei de falar para vocês, tanto em algum momento da rotina, às vezes, em algum momento que você oferece um brinquedo, uma caixa de brinquedo, esse momento pode ser um momento de inserir a prática dos espaços. Aliás, eu sempre recomendo que, eu sempre não, mas eu vejo que é mais vantajoso que a gente comece iniciando a prática dos espaços estéticos nesses momentos, que são, como eu disse, desprezados, do que às vezes tentar inserir ela junto com o projeto. Também é possível, tá? E eu faço isso também. Usar a didática da prática dos espaços estéticos em projetos que estão em andamento. Tá certo? Então, resumidamente, os espaços são isso. Quem está assistindo todas as aulas já está ficando craque nos espaços estéticos, né? E por que esses benefícios são reais, tá? Por que será que eles são reais? Então, eu coloquei ali uma frase para a gente pensar. Porque
que a prática dos espaços estéticos se dobra ao percurso evolutivo de aprendizagem da espécie humana. Então, eu vou me explicar aqui. Eu fui percebendo isso, tá? Em outra aula eu falei para vocês, agora não vou me lembrar qual foi a aula, se vocês assistiram, né? Por que essa forma de aprendizagem, tanto para as crianças, mas principalmente para elas, mas para nós adultos também, ela é tão eficaz? Porque vocês estão me ouvindo, né? Vocês estão me ouvindo aqui. Mas provavelmente, talvez você já se desviou de alguma fala minha, não prestou atenção. Ao final dessa aula, se essa aula for 30 minutos, 50 minutos, talvez você não vai se lembrar de tudo e você vai ter dificuldade, um pouco de dificuldade para reproduzir isso numa fala para outra pessoa que eu falei. Agora, se eu estou te ensinando a fazer uma coisa aqui, e imediatamente quando essa aula acaba, você vai e implementa isso que eu falei, coloca em prática isso que eu falei. Provavelmente você vai conseguir internalizar muito mais do que ouvir e daqui uma semana tentar replicar ou tentar contar para outra pessoa. Então, quando a gente aprende algo e imediatamente, ou, por exemplo, não deixa passar muito tempo, você já vai, coloca a mão na massa e tenta fazer aquilo, provavelmente você não vai conseguir fazer exatamente, depende da complexidade da ação, da habilidade que você vai querer desempenhar. Mas se você se coloca em movimento, essa aprendizagem ela é muito mais consolidada. Né? E ela se torna muito mais parte de você, e você tem muito mais confiança, segurança, e logo você vai ter muito mais destreza em elaborar aquilo. E é exatamente isso que acontece com a prática dos espaços estéticos, quando a gente, né, implementa essa prática para as crianças. E por que eu falo que ela se dobra ao percurso evolutivo? Porque é assim que o ser humano faz, com mais maestria há muitos milhões de anos. Ele não ficava escutando alguém falar, não é assim que... Não, a gente aprende dessa forma, é claro que a gente aprende, mas não é a melhor forma. A melhor forma é você escutar alguém explicar, ou você imitar, né? As crianças imitam muito, né? Tem alguém fazendo algo, e você vai e tenta fazer aquilo. Porque não adianta só olhar ou só escutar, ou só olhar, escutar e falar novamente. Né? Precisa ter a ação de você se colocar em movimento. Então, eu dou o exemplo da autoescola. Se você for fazer autoescola e você não sabe dirigir, você vai assistir às aulas, né? Tem as aulas de legislação, de trânsito, das placas. Você aprende a dirigir vendo essas aulas? Né? Eu nem sei, faz muitos anos que eu fiz autoescola, mas eu acho que eles nem falam nada a respeito do carro ali em si, né? Eles vão falar justamente da legislação. O que a autoescola faz para você aprender a dirigir? Coloca você dentro de um carro, e o professor nem fica não tem o volante, o professor fica do lado. Ele não fica, olha, tá vendo que agora eu tô acelerando? Olha, eu tô trocando a marcha. Não, é você que vai ali e você que tem que dirigir, né? O carro vai morrer, você liga de novo, é assim. Porque é dessa forma que se aprende. Essa é a melhor forma, na verdade, né? Então, e eu percebi muito que quando eu desempenhava os espaços estéticos, era isso que acontecia. De uma forma muito mais profunda, de uma forma muito mais consolidada. Então, as crianças tinham espaço, né? Elas tinham os materiais, elas tinham tempo e tinha intenção naquilo ali, porque eu sou a profissional que estou acompanhando esse desenvolvimento. Então, eu coloquei intenção ali, eu sabia o que estava acontecendo, tá? Então, por isso que eu falo que esses benefícios são muito reais, né? É uma questão evolutiva. Isso daqui não tem a ver com a escolha de abordagem, posicionamento social político, cultura, não tem a ver com isso. Tem a ver com, se eu pegar uma criança lá da Índia, provavelmente ela vai aprender muito mais assim, ou até mesmo nós adultos. Só que para nós adultos, como a gente já passou por muitas influências culturais formativas, talvez a gente até aceite um pouco, né? Aprender de outras formas, mas também é o que eu falo dentro do meu programa prático dos espaços meninas. Assistiu a aula, assiste a aula, anota e já vai colocar em prática. No outro dia na escola, já coloca em prática o que você aprendeu, tá? Porque assim, é a forma mais segura de que aquilo vai acontecer, tá? Então, aqui justificando porque esses 10 benefícios de fato acontecem, tá bom? Vamos para aqui. Então, o primeiro benefício
é o tempo de exploração e pesquisa, tá? Nessa prática dos espaços, a criança, ela tem tempo. Ela tem tempo de só olhar, alguns chegam no espaço, ficam o que os colegas estão fazendo. Ela tem tempo de pegar o material e ficar segurando, né? Os bebês fazem muito isso, eles pegam o material e ficam só segurando. Isso é explorar para eles, né? Eles têm tempo de trocar esse material. Ah, não gostei desse, vou pegar outro. Eles têm tempo de fazer teste com o mesmo material. Então, por exemplo, se tem o palitinho de sorvete, aí tem garrafa. Eles vão ter tempo de colocar dentro da garrafa, tirar da garrafa. Depois eles vão ter tempo de tentar bater aquele palitinho para ver se sai um som. Depois eles vão passar o palitinho na parede. Então, assim, eu percebo que o benefício do tempo, ele é muito favorável para a criança, tá? E esse tempo também, ele não se reduz só àquele, preparei o espaço estético. Ele se amplia quando você, que está implementando espaços estéticos, entende que talvez aquele espaço tem que voltar no outro dia, né, que você planejou, se for outro dia, dali 2 dias, você vai montar o espaço estético novamente, você entende que você precisa trazer aquele mesmo espaço, com aqueles mesmos materiais, porque foi muito significativo, né, despertou muito interesse. Então, a criança vai ter novamente um período de tempo para explorar mais ainda o que ela pode fazer. Então, esse é o primeiro benefício, né? O benefício de tempo, de exploração. É aquilo que eu falei para vocês. Não é somente o tempo que você preparou, os 30 minutos, 40 minutos ali. É também porque você que está implementando os espaços, você tem consciência de que se aquele espaço, aqueles materiais, aquela composição que você fez, foi muito significativa, desenvolveram muito, você retoma esse espaço em outro momento, então logo a criança tem novamente aquele período de tempo para explorar de novo, tá? Então, esse é o primeiro benefício. E a gente precisa, se for pensar num cientista, ele precisa de tempo, né, para observar bem, para ver os detalhes. É a mesma coisa, né? Quando a gente pensa numa criança num espaço estético, a gente tem que imaginar que é um cientista dentro de um laboratório. Quais são as ferramentas que esse cientista precisa para desenvolver, né, um experimento, desenvolver uma teoria, desenvolver uma vacina, né? Ele precisa de tempo, e um tempo de qualidade, que é o que acontece aqui também, né? A criança tem um tempo sem ninguém incomodando ela, ou então se ela precisar de ajuda de um adulto, né? Ela quer mostrar, ela vai ter um adulto ali pronto para ouvir, para sustentar a pesquisa, ela vai ter colegas que ela pode dividir, tá certo? Vamos para o segundo benefício. O nosso segundo benefício é a variedade de materiais, tá? E esse benefício ele é bem forte, porque na prática dos espaços estéticos, a primeira recomendação que eu dou é construa, planeje espaços com no mínimo 3 ilhas de materiais, tá? 3 ilhas diferentes de materiais. Se você conseguir colocar mais, melhor ainda, tá? Não quer dizer que cada ilha dessa vai ter que ter uma quantidade imensa de materiais. A questão da quantidade tem que avaliar grupo por grupo. E também, conforme você vai conhecendo o seu grupo, você vai ver o que eles gostam mais, o que eles se interessam mais. Você aumenta a quantidade disso, né, para não dar disputa, ou dar menos disputas, para eles não terem que dividir tanto esses materiais, mas coloca outras opções para eles terem maior repertório. Então, o benefício da variedade de materiais é muito interessante. A gente pode usar a analogia do cientista novamente. Às vezes tem alguns materiais, solos, que em alguns grupos, às vezes não é no grupo todo, mas algumas crianças gostam muito. Então, os materiais em alumínio, as panelas, os legos, às vezes. Só que eu sempre penso assim, ó, a criança só tem aquilo. Claro que ela usa a imaginação, ela usa, né? A criança brinca até sem nada. Mas se a gente está ali para favorecer o desenvolvimento dela, né? E se você está implementando essa prática, então o ideal é você colocar mais opções de materiais, tá? Com mais opções de materiais, vocês vão ver o que elas vão fazer. Elas vão misturar os materiais, elas vão fazer os testes, elas vão fazer criações. Muitas vezes é dali que surgem, né, algumas falas, porque a criança tem acesso a uma argila e um cilindro, né? O que será que ela faz com uma argila com um cilindro? É tão diferente, de repente está ali disponível.
né? Então, assim, a variedade de materiais é um benefício que ajuda muito no desenvolvimento das crianças, tá? Quanto maior esse repertório que ela tem, em um espaço que foi preparado com intencionalidade, mais ela vai conseguir criar, imaginar, né? Mais ela vai ter mais opções motoras, cognitivas para desenvolver, ok? Vamos para o terceiro benefício. Nosso terceiro benefício é realizar teste. Vou até deixar maior essa imagem aqui para vocês verem. Ó, essa imagem, até eu criei dessa sequência de imagens, não foi só essa, eu tirei mais, mas eu fiz uma mini história dessa situação que aconteceu e eu fiquei quase uma meia hora observando essa dupla aí, brincando com esses materiais que tinha nesse dia, que eram as caixas, tinha bola, tinha esse suporte de cadeira que ia ser colocado fora e eu guardei, né? Mas eles brincaram muito com as caixas, as duas crianças. Então, e fizeram muitos testes. Vocês estão vendo? Aqui tem 3 testes que eles fizeram. E o interessante é que é sempre junto, né? Eu acho o máximo. E é um grupo bem pequeno, gente. É um grupo de crianças de 1 a 2 anos que disputam. Quem é prof desse grupo sabe, né? Como saem brigas, como eles têm um conflito, né? Porque eles não conseguem resolver. E aí esses dois fizeram tantos testes com as caixas, tantos testes. Tinha uma outra imagem, eu não coloquei ali, mas que eles se taparam todo fizeram uma cabana mesmo, com a caixa. E então, assim, o espaço estético, ele dá muita possibilidade para a criança realizar esses testes. Aí você pode dizer, mas é claro que eles fazem isso. Se eu dou outros materiais, eles estão bem claros. Mas eu sempre vou trazer uma questão muito importante nisso daqui, que é a pedagoga ter consciência do que está acontecendo. E não só consciência, ela ter uma intenção. Então, ela preparou esse espaço, ela tem uma intenção com isso. E ela consegue enxergar, se não a intenção que ela colocou, outras que surgem, que foi o caso que aconteceu ali. Né? Provavelmente eles extrapolaram os objetivos que eu coloquei, as intenções que eu coloquei. Mas foi muito interessante, né? Então, o terceiro benefício dos espaços estéticos é a realização de testes. Os cientistas realizam muitos testes até chegar num formato que ele considera ideal. Né? Até chegar em uma situação que ele tem segurança, que ele consegue replicar aquilo. É a mesma coisa aqui. A criança está testando, né? É assim que ela vai desenvolver uma habilidade, é assim que ela se desenvolve, é assim que ela vai consolidando. E aqui, além da questão da imaginação, da criação que eles estavam usando, a questão motora, porque veja as posições, né? Os dois carregando, né? Ela tinha que segurar de um jeito, ele tinha que ajudar os dois dentro da caixa. E aqui, mas para mim, o mais forte nessa sequência é a interação. Como eles conseguiram lidar com outra criança e fazerem, e foram brincando, juntos durante muito tempo, tá? Eu considero muito tempo, 30 minutos, para um grupo de 1 a 2 anos, tá certo? Então, o terceiro benefício, lembrem-se, é realizar teste. A prática dos espaços estéticos permite isso para as crianças. O quarto benefício é a criança é exposta a uma organização, não uma atividade aleatória. Deixa eu voltar aqui. Voltei. Então, a criança é exposta a uma organização e não uma atividade aleatória. Como vocês estão vendo ali, essa imagem de um espaço estético montado. E, novamente, esse benefício está na mão da pedagoga. Né? Porque você poderia oferecer aquilo ali, até poderia usar a etapa estética, né? Organizar, fazer a mesa posta. Mas se você não tivesse planejado, se você não tivesse uma intenção com aquilo ali, e se no momento em que as crianças chegassem, você não tem postura de etiqueta pedagógica, não coloca em ação a tua ferramenta de observação, não vai adiantar nada, né? Então, quando a gente implementa a prática dos espaços estéticos, porque a gente compreende que isso é um ciclo, e se é um ciclo, eu não posso pular nenhuma etapa, né? Uma está sustentando a outra, e uma empurra a outra para ir acontecendo, e vai acontecendo. A criança está dentro disso, e porque ela está dentro disso, ela é muito beneficiada, né? É isso que eu falei, desde ela chegar e ter um espaço montado esteticamente agradável, ela usufruir, e ela ter uma profissional que está acompanhando ela, acompanhando o grupo,
sabe o que está fazendo, tá? É por isso que não é aleatório. Então, aqui é muito nós, profissionais, quando a gente sabe o que está fazendo, isso é um benefício muito grande para a criança. Aqui eu vou até abrir um parêntese. Quando eu falo lá na semana, eu vou falar disso, assim, que um dos pilares do programa, da prática dos espaços estéticos, né, e do programa também, porque eu falo lá dentro disso, é a satisfação profissional, é por isso. Porque quando você está satisfeita com o seu trabalho, né, quando você sente segurança do que você está fazendo, quando você está fazendo, a criança é automaticamente beneficiada. Não tem como. Tá? Ela vai ser beneficiada. Tá certo? Vamos lá para o quinto benefício. O quinto benefício é a organização estética e variedade de materiais. A organização estética e a variedade de materiais torna os espaços atrativos, logo o envolvimento é muito maior. Eu já falei da variedade de materiais, falei um pouquinho da organização estética, mas aí eu quero juntar isso para dizer como que essas duas situações tornam um momento de brincadeira, um momento de pesquisa, de exploração muito atrativo. E porque é muito atrativo para a criança toda aquela situação, né? Esse conjunto de situações, ela se envolve muito, ela fica muito mais tempo. A tendência aos conflitos é diminuir demais, e é onde a gente consegue, enquanto pedagoga, observar e ver, está acontecendo os objetivos que estão lá no currículo, está acontecendo o desenvolvimento desse grupo, né? Eu também tenho conhecimento de que etapas essas crianças vão percorrer, tá? Então é muito mais fácil. Eu vou mostrar um vídeo para vocês agora. Eu já até divulguei esse vídeo lá no meu Instagram, porque é um vídeo bem interessante, que foi justamente desse espaço que eu mostrei para vocês anteriormente, aqui, ó, esse espaço ético aqui de degustação, né, com frutas, e eu peguei e filmei quando as crianças, é um grupo de 3 a 4 anos, quando eles chegaram no espaço, a reação deles. E ver, sabe o que é interessante? Porque esse espaço, eu fiz ele, já era, acho que outubro, né? Outubro, final de outubro. E eu já estava fazendo espaço estético o ano inteiro, né? E claro, eu não filmei as outras reações, mas na maioria das vezes tem reações assim que assim, deixa a gente bem impressionada, tá? Vou colocar agora aqui para vocês assistirem. Eu vou deixar só o vídeo. Isso, vou voltar. Deixa eu ver se o volume tá alto. Vocês viram? Acho que deu para escutar bem a fala deles quando eles chegam. Uau, que legal, né? E a própria posição do corpo das crianças, né? Em volta ali da mesa, né? Que eu preparei. E eles ficaram. E esse momento era depois da janta, que geralmente é um horário da rotina em que eu encontro para fazer passos estéticos, era após a janta. E já é um horário que eles ficam bem agitados, né? Já é tarde, então já estão o dia todo na escola, querem ir embora. Mas, assim, geralmente dá muito certo nesse horário. E daí, nesse dia, eles ficaram muito tempo, muito tempo. E fizeram suco, quase primeiro eles degustaram, juntaram, colocaram né, uma grande quantidade nos potinhos. Depois eles começaram a espremer, fazer suco. E ali ficaram muito tempo, tá? Por que eles ficaram? Porque quando né, era atrativo para eles, né? Era muito significativo, eles tinham materiais, eles tinham condições de fazer os testes, né? Eles tinham tempo para explorar, tá? Eu vou voltar os slides aqui. Então, esse foi o nosso quinto benefício, tá? O quinto benefício, que é um espaço atrativo. Se é atrativo, a criança se envolve, né? Ela
ela tem interesse em mexer, ela tem interesse em fazer experiências e por isso que ela se desenvolve. O sexto benefício é o aumento da autoconfiança. A criança vê o que é capaz de fazer. Olha a imagem dos dois meninos, eles fizeram a torre e aí eles ficaram ali com a carinha de satisfeito, eu rei. Mas não é bem comum eles pedirem, claro, porque eu sempre estou com meu celular, eu estou fazendo os registros, mas é bem comum eles pedirem para que eu bata foto. Faz uma foto, não tô. Então, é o conjunto de situações que a criança tem, né? E ela tem espaço, ela tem tempo para fazer, ela pode fazer testes, ela tem variedade de materiais, tem uma pedagoga que sabe o que está fazendo, é intencional, né? O espaço, porque tem essas situações, ele se torna atrativo, aí ela faz algo. E ela faz algo e ela percebe que tem alguém ali também, né? Porque a criança sempre vai procurar na gente a referência. Tem um adulto que está olhando e ela se sente segura, né? Aquilo ali é que vai aumentando a autoconfiança dela, tá? É assim que acontece, né? Às vezes tem aqueles objetivos lá na BNCC, né? Que são objetivos subjetivos, né? Que dizem respeito justamente isso, a segurança, a autoconfiança, a ter empatia. E aí a gente pensa, como que se desenvolve isso em uma criança? Até, nem a gente sabe às vezes, né? Mas com uma criança, com um grupo de como é que eu vou lidar com isso? Como que eu vou ajudar elas a desenvolverem isso? É dessa maneira. É assim que a gente desenvolve. Né? É ter um espaço seguro, um espaço que condiz com a idade deles, condiz com o que eles podem fazer. Por isso que é importante a gente saber o que a criança já está pronta para fazer. Porque às vezes, se eu colocasse os bebês em uma situação que nem os meninos estão ali, não ia ser muito benéfico. Eles iam chorar muito, eles poderiam se machucar, porque não condiz com a idade deles. Então, também a gente entender isso ajuda a criança a aumentar a autoconfiança, a segurança, a autoestima, né? Tá certo? Então, esse é o sexto benefício. Vamos para o próximo aqui. O sétimo benefício é desenvolve a comunicação. Eu não achei nenhum registro que eu tivesse para provar isso para vocês, né? Eu gosto sempre de provar, mas eu já presenciei muitas situações em que crianças, o que eu acho mais interessante, né? Sempre assim, a questão da comunicação, da fala, da compreensão, da atenção. A atenção tem a ver com a comunicação, é muito forte nos espaços estéticos, mas algo que me chama muita atenção são crianças tímidas ali na escola, né? Assim, elas são crianças mais tímidas, são introspectivas, que não falam tanto, que se você colocar elas em uma rodinha, geralmente rodinha, você perguntar, né, o que você fez em casa, como que é o nome do teu cachorro, a criança não vai falar, não vai entender. Quando eu preparo um espaço estético, né, que ele tem todo aquele conjunto de situações que eu falei para vocês, a criança fala. E a criança não só fala com os colegas, porque eu tô lá, quietinha, percebendo que ela tá conversando, ela começou a mexer nos materiais, ela está conversando, como ela vem falar com o adulto, né? Ela tem receio, ela vem e fala com o adulto. Então, essa situação, assim, da comunicação, eu vejo que ela é muito forte, muito interessante. Porque, muitas vezes, os professores querem avaliar, por exemplo, essa situação, avaliar ou mesmo estimular a questão da fala e da comunicação só em uma rodinha, né, na hora que está cantando a música, ou quando você conta uma criança depois vai fazendo perguntas, o que era, o que a vovozinha fez, né? E não vai, algumas crianças não vão conseguir te dar a resposta dessa forma, tá? Algumas vão conseguir, mas algumas não vão conseguir. E aí é onde você precisa dar um espaço que a criança se sinta mais segura e tenha recursos que a levem a falar, né? Ela também não vai falar só porque ela se interessou tanto por aquilo que ela extrapola essa linha de timidez e fala, tá? Então é isso. O nosso sétimo benefício, ele é muito real, tá? Prestem atenção quando vocês forem implementar a prática dos espaços estéticos, como as crianças desenvolvem a comunicação, tá? O nosso oitavo benefício, então, é o refinamento de ações cognitivas.
E por que esse refinamento acontece? Ali eu trouxe essa imagem, que é da menina fazendo recorte, né? Nesse espaço estético tinha uma ilha de recorte. A ação de recortar, né? A habilidade de você conseguir segurar uma tesoura e recortar, ela envolve muitas outras habilidades do que somente essa motora aqui das mãos, tá? Ela envolve a concentração, o foco, né? E a criança precisa articular o que ela está fazendo, ela precisa usar as duas mãos, porque uma mão ela vai ter que segurar o papel e a outra mão ela vai ter que segurar a tesoura, faz esse movimento. Então, são coisas que acontecem ao mesmo tempo, tá? E ali, vamos pensar que essa menina, ela já tem um certo nível de conhecimento, então ela escuta uma história. Se você pergunta algo, você pergunta para ela apontar para alguma coisa na escola, ela formula, ela consegue dar conta daquela pergunta e consegue apontar. Mas aí quando você coloca ela em uma situação que precisa mais ainda, que é o caso disso daí. Outra coisa, faça um teste de colocar ilhas de recorte nos espaços estéticos para vocês verem que interessante. E aí ela precisa ainda puxar mais ainda a concentração dela, ela precisa ter mais ainda essa disponibilidade para estar ali inteira, né? Para executar aquela ação. É ali que ela vai refinando. E tem uma terceira e última coisa que eu vou falar sobre esse refinamento das ações cognitivas, que diz respeito a alguns benefícios que eu falei anteriormente. Vocês estão vendo? A minha intenção com essa ilha de recorte não era ela recortar o papel para a gente montar um painel, né? E ela não tinha que recortar onde eu falei. Eu coloquei um papel e ela tinha que recortar. E ela tinha tempo, tá? Ela tinha tempo para ficar lutando. Inclusive, algumas crianças ficam 30 minutos só na ilha de recorte. Só na ilha de recorte. E outra coisa que eu acho tão interessante nessa situação, porque um giz de cera, quando eu faço as ilhas de grafismo, é mais fácil você segurar o giz. Claro que eles vão ter que colocar força, né? O giz não pinta tão fácil. Mas a questão do recorte, no início, eles não levam jeito. É difícil segurar a tesoura e fazer o movimento. E eles não desistem. É uma outra criança que fica brava, a gente vai e ajuda. Mas a maioria não desiste, tá? Então, esse 8º benefício, eu trouxe o exemplo do recorte, mas em muitas outras situações da prática dos espaços estéticos acontece isso. A pintura, por exemplo, usar tinta guache em variadas superfícies. E você sabe por que eu percebo que acontece muito? Porque associado ao material, à ação que eu propus ali, que foi autossugestiva, pintar a madeira com tinta guache, as crianças não estão sendo pressionadas a fazer algo dentro daquele quadradinho, ou vamos rápido, tá acabando. É coisa tão simples, mas que às vezes a gente deixa passar despercebido, né, por uma cultura, sei lá, por cobranças que a gente tem, tá? O nosso 8º benefício é refinamento das ações cognitivas. O nosso 9º benefício, tá quase acabando, 9º benefício, é o desenvolvimento motor, tá? Então, dentro dos espaços estéticos, olha que legal aquilo ali. Vou deixar maior para vocês verem essa imagem desse espaço aqui. Ó, olha que legal esse espaço estético, né? E eu montei dentro da sala, porque foi um imprevisto, não dava, era para ser em outro espaço, não deu para fazer em outro espaço. E aí eu peguei e a gente tem que lidar com os imprevistos, coloquei dentro da sala para um grupo de 1 a 2 anos. E eles aproveitaram muito mesmo, sabe? Os pneus, os bancos, esses canos ali, né? Os canos de construção civil. E eles aproveitaram muito, né? E eu gosto trouxe essa imagem do menino entrando e saindo, porque fizeram isso milhões de vezes. Então, o desenvolvimento, né? E você pode levar materiais que dê possibilidade para a criança se desenvolvendo. Cada um, por exemplo, os bebês, se eu levo aqueles bancos ali, eles vão usar muito como apoio, né? Então, se estão aprendendo a caminhar, eles vão se segurando e eles vão subir. Dependendo, né? Você já está conseguindo, eles vão subir. Mas essas crianças aqui, desse grupo de 1 a 2 anos, o banco, eles sentaram no banco. Então, eles fizeram o movimento de conseguir sentar. E daí eles ficam sentadinhos no banco, conversam, desce, né?
Então, o desenvolvimento motor pode acontecer muito durante os espaços estéticos. Perceber que é um desenvolvimento mais amplo. Então, a criança movimenta todo o corpo dela para entrar e sair de um pneu, ou para segurar aquele cano de construção e tentar se sentar num banco. É um movimento mais amplo. Mas se a gente for pensar nos movimentos finos, né, a motricidade fina, que se falava tanto há um tempo atrás, o recorte da tesoura é um, que a criança está desenvolvendo muito. Né? O grafismo são o grafismo. Tem uma outra que é muito legal, que eu faço também as ilhas, que é você colocar papel picado e as crianças ficam muito tempo ali enchendo a garrafinha, depois elas querem tirar, ou pode ser o palitinho de sorvete também. Então, assim, o desenvolvimento motor acontece muito, muito. E o que eu gosto de pensar é que aqui, de novo, tá aquela reflexão que eu fiz lá no começo para vocês. Que da aprendizagem tem que conseguir desprender disso, que a criança só vai conseguir pular, só vai conseguir pneu e fazer ações quando eu der um comando. E não ter medo de pensar que se ela está fazendo isso, eu não tenho espaço, ela está fazendo isso por conta, quando eu falo com ela, ela tem que entender comandos. Uma criança dentro de uma instituição, ela está cheia de comandos toda hora. Toda hora ela está recebendo comandos. Pessoal, agora vamos comer. Pessoal, agora acabou a refeição. Agora a gente vai para a sala. Agora a gente vai lá no espaço estético. Chegou a hora de dormir. Vem aqui, João, porque eu preciso trocar sua fralda. Ou mãe, pega aquela caneta que caiu ali no chão para prof. E não é verdade? Isso tudo é comando. Então a gente não precisa estar preso a isso. E se você consegue enxergar aqui, menos você está dando um comando e a criança está percebendo, e não precisa nem ser a gente dando comando, porque entre eles dão um comando um para o outro, quando eles estão brincando, tá? Então isso está acontecendo, ok? Então, benefício motor, vamos para o próximo, 10º, já está acabando, gente. O 10º benefício desenvolve a sensibilidade, e esse benefício é muito forte. Eu trouxe essas imagens que eu tenho para essas, né? Projeto de literatura em que eu usei a didática dos espaços estéticos, e que eu percebo que é muito nítido, assim, né? Como um espaço esteticamente preparado, com intencionalidade, com tempo, um espaço que é atrativo, que tem variedade de materiais. Olha a menininha do meio ali, ela tá com a boneca e tá vendo o livro. E sentou ainda numa pilha de livro, que ela não queria que ninguém pegasse. Não tem como a criança não estar exposta a desenvolver uma sensibilidade, né? A olhar para o belo, a ter... Porque ela é o que é fino, sabe? O que é mais demorado. Então, a imagem da minha colega ali, da Mali, né? Lendo o livro para uma criança. A sensibilidade da escuta, né? A criança tem a oportunidade de estar numa situação em que ela escolheu uma história e que tem um adulto para ler para ela, só para ela. E ela está escutando, ela está ali quietinha, escutando a professora contar aquela história, mostrar as imagens, né? Aí na outra imagem que tem as 3 crianças ali, olha que coisa mais linda. Um dividindo com o outro, né? Os livros. E eles estão em um ambiente que dá toda essa oportunidade. Então, isso é desenvolver a sensibilidade nas crianças, né? E junto com a acessibilidade em muitas coisas, tá? Muito importante a gente infantil. Por isso que eu trouxe a prática, porque isso também tem a ver com sensível, com conseguir enxergar o outro, escutar, conseguir pegar um livro e ter tempo, e ter gosto por ver aquelas imagens, né? Então, esse 10º benefício, ele é muito forte na prática dos espaços estéticos, porque também ele está associado ao conjunto de ações que eu fui falando para vocês anteriormente, né? Porque em um momento em que eu faço uma roda musical e eu canto algumas canções, desenvolve a acessibilidade, pode até desenvolver, mas a criança nem tem tempo para nada, porque ela está tão cercada de comandos, tão cercada
de tudo já foi posto para mim, que ela não consegue escolher, ela não consegue deslumbrar nada, tá? Então, esse é o nosso 10º benefício. Deixa eu ver. Acabou, então, aqui de novo o banner da Semana do Espaço Estético. Se você não se inscreveu, vou deixar o link aqui nos comentários novamente, tá? Para você se inscrever ou lá no meu Instagram. E quem ainda não tá, se inscreve aqui no canal, né? Se inscreve, ativa a notificação, porque sempre que eu liberar uma aula nova, você vai ser avisado. Vai lá no meu Instagram, lá tem conteúdo diariamente, tá? Já começa a me seguir lá. Deixa a sua dúvida que você tem. E semana que vem, dia 23, às 8 horas da noite, aqui no canal, a gente vai começar a Semana do Espaço Estético para vocês iniciarem esse ano letivo prontas para implementar essa prática que traz tantos benefícios. Aqui eu coloquei 10, mas tem muitos outros, tá? Obrigada, gente, pela companhia e até a próxima.